Tu que me vais ouvir nesta meditação, talvez reconheças nela os pesos da tua vida, as feridas que carregas, as pequenas ou grandes durezas que marcam o teu dia. Mas é justamente nesses lugares, nessas partes de ti, que te parecem quebradas ou sem solução, que o poder de Deus entra para transformar, curar e renovar. Cada uma dessas dores, cada um desses conflitos com os quais te possas identificar hoje nesta meditação, pode tornar-se terreno fértil para a mudança, para a esperança e para a alegria de uma vida renovada. E é a partir dessas mesmas fragilidades que Deus quer agir em ti, na tua família, no teu trabalho, na tua comunidade, tornando visível a força da sua presença. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há dias em que a alma se convence de uma mentira perigosa, a de que está sozinha, cercada, mal compreendida, quase empurrada contra a parede por tudo e por todos. E quando esse sentimento se instala, não fica quieto. Começa logo a fabricar um tribunal dentro de nós, a escolher culpados, a recitar acusações, a justificar durezas, silêncios frios, respostas agressivas, pequenas vinganças servidas com educação por fora, mas azedume por dentro. E sem dar por isso, já não estamos à procura da verdade. Estamos a defender-nos. Jeremias, na liturgia da palavra de hoje, conheceu isso na pele. Percebeu que tramavam algo contra ele. Sentiu-se como manso cordeiro levado ao sacrifício. Mas fez algo que tantas vezes nós recusamos. Não tomou nas mãos a sentença. Entrou diante de Deus na sua oração e entregou a sua causa. Porque Deus é quem prescruta a verdade dos corações e julga com justiça. Jeremias não negou a dor, mas recusou-se a transformá-la em vingança. Nós sofremos, sim. Somos feridos, sim. Somos contrariados, sim. Mas sofrer não nos torna justos, e ter sido ferido não nos dá licença para ferir. É duro de aceitar, porque dentro de nós há sempre uma voz a dizer que temos razão, que fomos atingidos, que é normal reagir assim. Mas não é tão simples. Há pais e mães que chegam ao fim do dia cansados e, sem querer, deixam cair sobre os filhos um peso que não é deles. Há casais que já nem levantam a voz, mas vivem numa distância fria, feita de ironias, silêncios e aquela pontaria afinada de saber exatamente onde tocar para magoar. Há relações com os próprios pais que continuam presas a feridas antigas, a contas nunca resolvidas. Há colegas que sorriem numa reunião e minutos depois desfazem alguém no corredor com palavras acusadoras. E vamos vivendo assim, justificando por dentro o que por fora até sabemos que não está certo. Muitas vezes é dor sem oração, orgulho sem verdade, ferida sem entrega. Jeremias não negou a maldade dos outros, não fez de conta que estava tudo bem, não romantizou a perseguição. Chamou as coisas pelo nome. Havia intrigas, trama, intenção de o calar, de cortar a árvore em toda a sua força. E é por isso que é tão forte a sua atitude. Dirigindo-se a Deus, diz: a ti confiei a minha causa. Não é fraqueza entregar a nossa causa a Deus. Fraqueza é viver refém do ressentimento e chamar a isso lucidez. O coração vingativo promete justiça, mas dá veneno. Promete alívio, mas aprofunda o abismo. Promete controlo, mas escraviza a pessoa que nos feriu. Hoje a verdade pode estar aqui,
nua e crua. Muitas vezes tu e eu não queremos justiça. Queremos ver o outro sofrer como nós sofremos. Queremos que o outro seja humilhado. Queremos ter razão até ao fim. E enquanto isso acontece dentro de nós, por fora continuamos a rezar, a vir à missa, a manter uma aparência religiosa aceitável. Mas a fé não serve para maquilhar a alma. Serve para rasgá-la diante de Deus. No Evangelho, a multidão divide-se por causa de Jesus. Uns dizem, este é verdadeiramente o profeta, outros, ele é o Messias. Outros levantam dúvidas e discussões começam. Mas ninguém fica igual diante dele. A sua presença não deixa a vida em modo neutro. Ou mexes contigo, ou te defendes afastando-te dele. É por isso que a pergunta quem é Jesus não é curiosidade teológica. É a pergunta que decide como voltas para casa hoje. Quem dizes tu que eu sou? Pergunta Jesus a cada um dos apóstolos. Dizemos que ele é Deus, mas basta alguém contrariar-nos para reagirmos como se o único Deus fosse o nosso ego. Dizemos que confiamos nele, mas vivemos em ansiedade, como se tudo dependesse de nós. Dizemos que ele é Senhor da família, mas em casa, na nossa casa, lá reina o telemóvel, a pressa, a irritação, a ausência de escuta, o sarcasmo, a televisão ligada e a oração apagada. A verdade da fé diz-se no modo como tratamos quem vive conosco, especialmente quando ninguém vê. Repara como os guardas hoje enviados a prender Jesus voltam desarmados por dentro e dizem: ninguém jamais falou como este homem. Foram para o agarrar e acabaram agarrados pela sua palavra. Homens enviados a vencer com a força ficaram derrotados por uma presença. Também hoje, uma pessoa pode entrar numa igreja por hábito, pegar no terço sem vontade, abrir o Evangelho por disciplina e, de repente, uma frase de Cristo atravessa a armadura do coração e põe tudo em causa. Eis o drama. Por vezes somos tocados, sentimos qualquer coisa, reconhecemos que ninguém fala como ele e depois voltamos a casa iguais. Quantas missas assim? Quantas confissões assim? Quantas orações assim? Tocou, comoveu, agitou e depois, como diz o Evangelho, cada um voltou para casa. Cada um voltou para a mesma dureza, para o mesmo pecado, para o mesmo adiamento da conversão. Tu e eu não podemos continuar assim. Não basta achar bonito Jesus, nem admirá-lo, nem defendê-lo nas nossas conversas. O que mudou em ti, depois de ouvires Cristo? Que palavra tua precisa de ser travada antes de sair e destruir? Que pedido de perdão adias há meses? Que hábito sujo continuas a negociar com desculpas piedosas? Que ausência dentro de casa chamas trabalho? Que cobardia no trabalho chamas prudência? Que preguiça no estudo chamas cansaço? A vida familiar mostra a palavra de Deus de forma concreta. Não adianta dizer que Jesus é Senhor se os filhos só aprendem pressa, grito e distrações. Não adianta rezar muito fora e ser uma pedra por dentro. Não adianta corrigir sem testemunhar de joelhos dobrados. Não adianta pedir respeito à mesa se ninguém vê um pai ou uma mãe capaz de pedir perdão. A resposta à pergunta, quem é Jesus para mim, aparece quando chegamos cansados, contrários, injustiçados e mesmo assim não esmagamos ninguém com a nossa razão. No trabalho, a mesma verdade rasga máscaras. Há quem se queixe de ambiente tóxico, mas seja fábrica de murmuração. Há quem peça reconhecimento, mas nunca reconheça. Há quem exija justiça, mas manipula os números, horários, versões e culpas para sair limpo. Há quem viva obcecado com estatuto e depois admire-se por estar espiritualmente seco. Jesus não é compatível com uma duplicidade confortável na minha e na tua vida. No meio desta luta silenciosa, onde tantas vezes escolhemos o caminho mais fácil, há uma presença que não faz ruído,
mas obriga a parar. Nossa Senhora. Não discute, não se impõe, não se justifica. Permanece. Quando não compreendeu, não fugiu. Quando sofreu, não endureceu. Quando tudo parecia desmentir promessas, não exigiu explicações. Guardou, confiou e permaneceu. E isto confronta a nossa forma de viver. Mudamos com o humor, recuamos com a dor, fechamo-nos quando não entendemos. Ela escolheu a fidelidade e é aí que nos toca, também nós, nas pequenas coisas do dia. Estamos sempre a escolher onde ficar, onde fugir, confiar ou endurecer, amar ou fechar o coração. Por isso hoje, não voltes para casa da mesma maneira. Não voltes apenas emocionado, volta decidido. Fecha a porta, sem ecrã, sem desculpa, sem pressa. Põe diante de Deus o teu ressentimento, o nome da pessoa que te custa estar com ela, o pecado que escondes, a divisão na tua casa, a tibieza da tua fé, a farsa das tuas aparências, a pergunta que evitas. Senhor, quem és tu para mim, se olho para como vivo? E depois não fujas logo. Deixa que a palavra de Jesus te desarme como desarmou os guardas. Porque quando alguém se deixa alcançar por Jesus, já não consegue continuar a fazer o mal com a mesma paz. Talvez não sintas hoje nada de extraordinário. Não faz mal. O que interessa é a verdade. Diz-lhe a verdade. Jeremias confiou a sua causa a Deus. Os guardas renderam-se à força da palavra. E tu não precisas resolver a vida inteira hoje, mas precisas parar de adiar a conversão. Cristo não passou pela tua vida para te deixar igual. Hoje, não faças isso. Hoje entrega a causa a Deus, depõe a vingança, escolhe a verdade, abre espaço à oração e responde com a tua vida inteira à pergunta que decide tudo. Quem é Jesus para ti? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.